Olá, que Deus abençoe a todos. Eu gostaria de abrir o programa de hoje colocando uma matéria que fala sobre um crime passional, que mostra um crime que aconteceu aqui em Brasília, que chocou não só o Distrito Federal, mas todo o Brasil. Repercutiu bastante. Que mostra o seguinte: como o mal tem agido nos nossos dias, levando à destruição para as famílias. Eu queria que você acompanhasse, inclusive você que está agora acompanhando a IUD TV, está vivendo um drama na família, um problema difícil, você pode fazer aí o seu comentário, tá bom? Pode fazer aí a sua solicitação de ajuda, pode contar o drama que está acontecendo com você. Qual o drama que sobreveio sobre a sua vida? Qual o mal que lhe sobreveio? Qual o problema que tem te afligido? É o filho que está nas drogas? É um problema conjugal? É a perda de um ente querido? Ou um ente querido que está muito mal, hospitalizado? Qual o problema que você tem vivido? Nós estamos aqui na programação para te ajudar. E eu tenho a certeza que você vai receber a luz do Espírito Santo. Aliás, a IUD TV leva essa luz. Ela leva a energia de Deus para todas as pessoas. Todos aqueles que acompanham as programações aqui da IUD TV, porque você sabe, são 24 horas de programação. Todos que acompanham qualquer programação aqui na IUD TV fica iluminado, fica energizado, né? Porque essa energia que sai da programação entra na vida daquele que crê. Se você crê em tudo aquilo que nós vamos mostrar aqui, os testemunhos, tudo que você vai acompanhar durante o programa, você pode estar certo que a sua vida também será iluminada. Você vai receber a energia de Deus. Mas vamos acompanhar essa matéria com a nossa repórter, falando desse caso muito triste. Vamos ver. Ela cativava muito. Era muito meiga. Então, fica muito doce ela, uma pessoa muito fácil de alguém assim se apaixonar. Hendrick Vieira Rodrigues se apaixonou. Ele era professor de Suênia na faculdade onde ela cursava Direito. O que ninguém imaginava é que a paixão terminaria com Hendrick entregando Suênia morta em uma delegacia. Ele procurou um delegado que também era professor de uma faculdade onde trabalhava e confessou o crime. Atirei, eu pensei, bom, será que ele atirou no rapaz, sei lá, né? Atirei nela, matei Suênia. Eu falei, como isso? Aonde, né? Ele falou, foi dentro do carro. Eu falei, aonde está esse carro? Onde está esse corpo? Está aqui no pátio da sua delegacia. Suênia tinha apenas 24 anos. Quando a aluna e professor se conheceram, ambos eram casados. No final do ano passado, Suênia se separou do marido e voltou a morar com a irmã. Foi quando ela iniciou um relacionamento com o professor. Quando ela o conheceu na faculdade, ela me dizia assim, conheci uma pessoa agora que possa ser, como ela tinha se separado, né, do Hélio, terminado o relacionamento deles. E ela falou assim, agora talvez seja um momento assim que eu possa esquecer. A irmã conta que com pouco tempo de relacionamento, Suênia começou a perceber que Hendrick era extremamente ciumento e possessivo. Pouco tempo depois, ela já falou assim, Silene, o Hendrick não é a pessoa que eu achava que ele era. Ela dizia assim, ele surta, ele tomava a bolsa dela, ele fuçava a bolsa dela, mexia em tudo quanto era documento. Assustada, a jovem tentou se afastar do professor, mas segundo a família, ele não aceitava o fim do relacionamento. Ele não aceitava que pessoa nenhuma se aproximasse dela. Aí foi até então que ela começou a procurar pela internet quais seriam as características de uma pessoa que era psicopata. E ela falou para mim, Silene, o Hendrick é um psicopata. Ele tem todas as características de um psicopata. Ele age, ele faz umas coisas assim horríveis e depois ele começa a te pedir perdão, a te pedir desculpa. A irmã lembra de uma mensagem enviada pelo professor para o celular de Suênia. Uma das mensagens que eu li, que ela me mostrou no celular dela, ele dizia assim que se ela não fosse dele, ela não seria de mais ninguém.
As ameaças teriam aumentado quando Hendrik desconfiou que Suênia teria reatado com o ex-marido. No dia do crime, ela estava saindo da faculdade junto com uma amiga quando Hendrik apareceu e pediu que a amiga deixasse os dois a sós. Ele saiu com a moça e assumiu a direção do carro. No depoimento prestado à polícia, Hendrik disse que ele e Suênia discutiram por aproximadamente meia hora. Contou ainda que fez a jovem ligar para o marido para descobrir se ela tinha reatado o casamento mesmo. Pediu que ela colocasse no viva voz e dissesse ao marido que estava voltando para o professor. Quando, do outro lado da linha, o marido disse: "Não acredito que você está fazendo isso comigo", e Suênia respondeu: "Vou voltar para ele mesmo. Você não me merece", Hendrik confirmou a suspeita que tinha e atirou na estudante. Foram 4 tiros a queima-roupa. Depois do crime, o professor ainda dirigiu por algumas horas pelas ruas de Brasília, com o corpo da jovem no banco do carona, até decidir se entregar. Na opinião deste psiquiatra, o comportamento de Hendrik já indicava a possibilidade de um desfecho como este. Então, para algumas pessoas, o que acontece é, ao ter o seu objeto considerado próprio perdido, ele sente raiva e muitas vezes ele quer destruir esse objeto que ele perdeu, por conta dessa raiva enorme que ele sente. Uma história muito triste, né? Muito triste. Você vê uma jovem cheia de vida, teria um futuro brilhante pela frente, fazia faculdade, mas que teve a sua vida interrompida de uma forma tão drástica, tão cruel, tão cruel. Imagine você o sofrimento dos familiares, dos entes queridos, do pai, da família, enfim. É um sofrimento, é uma dor insuportável. Bom, muitas famílias estão de luto. Como a família dessa jovem está de luto, essa jovem senhora está de luto, assim também muitas famílias estão de luto. A família da Suênia está sofrendo e outras famílias também estão sofrendo, aguardando que a justiça seja feita, né? O que matou se entregou à polícia e a família dela espera, obviamente, que a justiça faça aquilo que tem que ser feito, que ele pague pelo crime. Mas a dor de ter perdido não sai, porque aquela pessoa amada nunca mais retornará. Então essa é a dor que muitos carregam no seu coração. A dor da mãe que perdeu seu filho, que foi vítima de um crime, o filho que se envolveu com más companhias, que se envolveu com drogas e acabou perdendo a sua vida, um jovem que teria um futuro pela frente. Então nós temos visto muitas tragédias familiares, muita destruição nas famílias, muitas destruição, inclusive casamentos desfeitos. Casamento é a base da família. Se o casamento vai mal, então a família se desfaz, não é? Eu queria que você acompanhasse agora o depoimento desse casal. E se você estiver vivendo um conflito familiar, você pode fazer aí o seu comentário, o seu pedido, tá bom? Porque nós estamos à sua disposição para te ajudar. Porque por pior que seja o seu problema, ele pode ser resolvido. A exemplo desse casal. Esse casal mostra a situação de muitos casais. Quando o homem está perto da sua mulher, brigas e brigas e brigas, não consegue se entender. Mas quando estão separados, vem a saudade, vem a vontade de ficar um com o outro. Como é que se explica isso? Depois que nós colocarmos, depois que voltarmos desse depoimento, eu vou dizer o porquê isso acontece, tá bom? Mas primeiro acompanha essa história. O meu marido, ele era viciado em álcool, ele era viciado em maconha, em cocaína. Então, sempre quando a gente estava longe, a gente tinha saudade um do outro. Eu cheguei ao ponto de agredir minha esposa já. Em casa era uma briga constante. Quando eu estava longe dela, eu tinha muita saudade dela, ao ponto de ficar ligando para ela, mandando mensagem, perguntando como que estava em casa.
Aí quando chegava em casa, chegava perto dela, começava a briga, começava a discussão. Por causa disso, eu comecei a ficar depressiva, eu ficava angustiada, porque além dele ser viciado, ele furtava para sustentar o vício dele. Eu estava grávida, porque com 3 meses de relacionamento eu engravidei. Então não tinha como eu trabalhar. Em função de eu usar drogas, maconha, cocaína, outras drogas, inclusive jamais, para eu sustentar esse vício eu precisava roubar, né? Eu furtava, eu assaltava. Então era meio complicado. A gente passava assim mais tempo brigando do que conversando, do que unido. Então ele era sempre desse mesmo jeito. Vida financeira destruída, gostava da minha esposa, mas ao mesmo tempo ficava com raiva. Era uma destruição total. Meu fundo de poço foi já chegar nesse ponto de estar brigando todos os dias, não ter mais nem vontade nem de sair mesmo, mas, sabe, eu ficava depressiva mesmo, angustiada, porque eu ficava pensando, o que eu fiz para merecer isso? Aí foi quando eu conheci a concentração de fé e milagres, que eu comecei a participar aos domingos pela manhã, em seguida minha esposa começou a participar comigo. Aí a transformação foi completamente assim, foi coisa de semana mesmo. Ele parou, na mesma semana parou de fumar, de beber. Eu chegava do trabalho, ele já estava em casa. E eu fiquei, assim, eu nem sabia, eu fiquei maravilhada. Eu falei, como é que pode? Eu tanto tempo sofrendo, sendo que existe um Deus tão grande que na mesma semana transformou ele. De uma pessoa agressiva, nervosa, eu fui me libertando dos vícios. Pouco tempo depois eu tinha parado de beber, de usar drogas. Aquelas noitadas que antes eu passava mais tempo na rua, com mulheres na rua, já não existia mais. Hoje ele é um homem carinhoso. Hoje ele é mais do que o homem que eu sonhei. Porque a gente não tem briga, nós somos unidos, né? Hoje na minha casa tem paz, os nossos filhos hoje são abençoados, tem saúde na minha casa hoje, tem paz, tem prosperidade. Coisas que eu achava que era coisa de televisão mesmo, só vi só em novela aquilo ali. Que eu achava que na minha vida aquilo ali não ia acontecer, não. E a nossa vida está bem, as coisas estão acontecendo pelo seu devido tempo, porque eu tenho consciência que se a gente estiver na presença de Deus, se a gente buscar esse Deus que é pregado aqui aos domingos, na Igreja Universal, onde eu busquei a mudança de vida e eu estou vendo essa mudança na minha vida acontecendo, eu tenho certeza que a vida de qualquer pessoa pode mudar. Basta a pessoa tomar uma atitude de fé, e tudo isso aconteceu após a gente participar da concentração de fé e milagres. Você viu? Então, essa concentração de fé e milagres acontece aos domingos. Em todas as igrejas Universal do Reino de Deus, nós fazemos aos domingos o clamor pela família, exatamente para que haja união nos lares. Nós temos visto aí que nos nossos dias a família tem sido muito atingida. Ela tem sido o alvo principal das forças do inferno. Você vê quantos jovens perdidos, jovens rebeldes, né? Quantos casamentos desfeitos, quantos lares destruídos, quantas pessoas estão vivendo momentos terríveis aí dentro de casa. Um familiar doente, quando um fica bom, o outro adoece, não é? Talvez você esteja enfrentando aí uma situação muito difícil dentro de casa. Se casou para ser feliz, mas o seu casamento é um casamento de aparências. Casamento de aparências. Quer dizer, os seus parentes até imaginam que a senhora é uma pessoa feliz, mas a senhora não é feliz no casamento. Tem tido muitas brigas, muitos conflitos, muitos problemas. Essa situação só pode mudar se o mal que vem causando esse problema for afastado. Existem espíritos que são espíritos familiares. Eles atuam nos lares, nas famílias, causando desunião, colocando um contra o outro. O marido contra a mulher contra o marido, o filho contra o pai contra o filho. Espíritos familiares, eles dividem. Porque quando o homem está perto da esposa, eles brigam. E quando estão separados, sentem falta um do outro. Porque há um espírito que age entre os dois. Quando eles estão juntos, esse espírito atrapalha. Não é isso que acontece, pastor André? Esse espírito age entre o casal e não deixa o casal se entender. Ele é especialista em se alojar na mente, tanto do marido quanto da esposa, mostrando só os defeitos e os erros. Todos têm.
Mas existem muitas virtudes. E essas forças, essa energia do mal, ela permite, então, que um veja apenas o defeito do outro. Aí começam as confusões aí. Aí começam as brigas aí, porque vendo só os defeitos. Então esse espírito causa essa separação. Exatamente. Essa divisão. Por mais que o casal, o marido ama a esposa, ela ama o marido, mas os dois estão juntos, não se entendem, né? O senhor já viu aquele ímã quebrado? Não tem como voltar a unir. Então essa força espiritual do mal trabalha dessa forma. Quer dizer, eles eram unidos, quebrou, não deixa unir mais. Ah, mas aí essa troca de energia que nós temos falado é que proporciona a mudança de vida, né? Agora, falando nisso, falando nessa unir, como é que é? Tem a terapia do amor que acontece ao sábado. Eu não poderia deixar de falar, porque já que nós tocamos aí nesse assunto de casamento, de casais, a terapia do amor tem esse objetivo, né? De levar as pessoas a uma realização na vida amorosa, já que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é o Espírito do amor. Correto. E as pessoas querem a felicidade do amor. Então a terapia tem essa finalidade. Como é que é feita? A terapia tem uma especialidade, que é conscientizar as pessoas acerca dos seus deveres, para que as mesmas possam obter os seus direitos. Até porque a direção é dada, e essa direção, ela vem do próprio Deus, que fez o homem e a mulher e ensinou que ambos deveriam ser uma só carne. Quer dizer, então você não vai maltratar a si mesmo, porque quando o marido maltrata a esposa e a esposa maltrata o marido, por serem casados, por serem uma só carne, quer dizer, como é que pode o marido maltratar a si mesmo, se é uma carne só? Então, a conscientização é o ponto fundamental da corrente da terapia do amor. Agora me diga uma coisa, nós colocamos essa matéria desse crime que aconteceu aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal. Agora, há pessoas que dizem, matou por amor. Alguém que ama, mata? Não. Até porque a pessoa apaixonada, crime passional é pautado nisso. É paixão. Ela cria um mundo para si, onde só tem ela e a pessoa. E ela se sente dona ou dono da outra parte. E o amor não tem nada a ver com essa possessão. De forma alguma. Essa pessoa que se torna possessiva, esse sentimento possessivo, como se aquela outra pessoa fosse um objeto. Exatamente. Objeto. Então é meu, pronto, acabou, ninguém mais pode tocar nesse objeto. Quer dizer, isso não é amor. Isso é tudo menos amor. Isso pode ser uma obsessão, e é uma obsessão maligna. Exato. Maligna, né? Claro que é uma coisa diabólica, satânica mesmo, porque a pessoa que ama é incapaz de fazer mal para outra. Incapaz de fazer mal, a não ser que ela esteja dominada por forças espirituais do mal. Não é capaz de matar. Como é que você vai tirar a vida de uma pessoa que você diz que ama? Não é isso? Como é que a pessoa faz uma coisa dessa? Então, esses crimes são resultado de forças espirituais malignas que agem nas pessoas. É a falta de Deus. Você está vendo? A pessoa pode ter cultura, pode ter dinheiro, mas se ela não busca Deus, se ela não tem Deus na vida dela, ela não tem luz. Ela fica nas trevas. Então, é uma pessoa perdida, totalmente perdida. É uma pessoa que pode ter conhecimento, pode ter a sabedoria desse mundo, mas o vazio que ela traz é tão grande que ela acaba tomando decisões, atitudes que vão destruir vidas e elas mesmas são destruídas. Então é importante a direção do Espírito Santo. Você que é uma pessoa que de repente na sua vida amorosa, você é uma pessoa inconstante. Uma hora você está gostando, daqui a pouco você não está gostando mais. Uma hora você acha que gosta de uma pessoa, daqui a pouco, não gosto do fulano, não, achava que gostava. Quer dizer, você está perdido nos seus sentimentos. Você, minha amiga, está perdida nos seus sentimentos. Não sabe o que realmente você quer. Uma hora você quer, o fulano é o tipo da pessoa que eu gostaria de ter na minha vida. Muito bem. Aí você consegue uma pessoa, ou aquela pessoa, ou alguém parecido. Aí depois, não é bem o que eu queria. Então isso mostra que você é uma pessoa indefinida. Você não sabe ainda o que quer. O Espírito Santo, que é o Espírito do amor, dá a direção para que as pessoas venham saber como administrar a sua vida sentimental. Porque, olha, não é brincadeira. O que tem pessoas sofrendo porque foram traídas
ou porque tiveram uma decepção amorosa. Olha, não está escrito. Tem muita gente sofrendo. A terapia do amor é para te ajudar. Nós temos a terapia em todas as sedes dos estados, as sedes da Igreja Universal do Reino, em todos os estados, as sedes estaduais e também nas sedes regionais, onde nós temos pastores experientes, bem casados. Pastor André, por exemplo, aqui em Brasília, pastor André tem quase 30 anos de casamento. Quanto tempo de casamento, pastor 21 André? anos, bispo. 21 anos de casamento, já tem filho de quantos anos? Filho de 19 anos. 19 anos. Quer dizer, imagina, tem uma vasta experiência, já passou por muitos problemas de adaptação, ajustes, né? Sim, senhor. Então, quer dizer, e tem experiência para passar. Além do que, nós temos o bispo Clodomir, que é o responsável pelo trabalho da terapia em todo o Brasil. Então, a direção que Deus dá para ele, para fazer o trabalho da terapia, é passada para todos que fazem a terapia. Então, a igreja segue o mesmo padrão. O que é feito na terapia do amor, lá em São Paulo, na João Dias, em Santo Amaro, que o bispo Clodomir faz, então todos também seguem a mesma linha, o mesmo espírito. Tem sido assim, pastor André? Todos os sábados, uma só fé, um só espírito. Inclusive, no sábado passado nós falamos da sentença que o poder da fé, que a energia positiva pode mudar. E realmente existem tantas pessoas sentenciadas à dor, ao sofrimento, à aflição, à separação. Olha, e a energia positiva que emana do trono de Deus muda toda qualquer sentença. E essa oração foi feita sábado passado.